Fala, meu povo! Fala, galera, como vocês estão? Vocês estão bom? Baita pergunta boa do nosso Big. Pra quem não conhece, esse é o nosso Big, The Big, né? Melhor, The Big. Ele é um cara que não tem vergonha de perguntar. E quando a gente cresce, a gente perde o poder da pergunta, né? A gente acha que vai incomodar as pessoas. Então, o The Big veio pra isso. O cara é desavergonhado total. Ele é o The Big. Ele perguntou uma coisa muito relevante. Alongar antes ou alongar depois? A gente vai desmistificar. O treinamento, então, de alongamento, ele permite o aumento da flexibilidade por atletas ou não atletas. No meio acadêmico, tem alguns questionamentos sobre o alongamento antes. No meio de alguns pesquisadores, foi sugerido que o alongamento, o treinamento de flexibilidade antes do treino, pode interferir em algumas importantes adaptações neuromusculares e acabar afetando a hipertrofia, o ganho de força. Então, em cima disso, esses pesquisadores foram testar o alongamento antes e o alongamento depois do treino. Barroso, um pesquisador, em 2012, sugeriu que o treinamento de flexibilidade antes ou depois pode interferir negativamente em algumas adaptações neuromusculares e acaba atrapalhando a hipertrofia e o ganho de força. Isso em virtude do treino de flexibilidade pré-treino. Barroso e mais alguns outros pesquisadores, em pesquisas diversas, questionaram que o treino de flexibilidade pré-exercício, ele interfere não só no ganho de força, hipertrofia, mas como também atrapalha no volume de treino, que é carga mais repetições. Nelson e seus companheiros de pesquisa fizeram um estudo bacana também. Nesse estudo, eles treinaram a flexibilidade antes do treino e verificaram também que eles fizeram 24% de repetições a menos do que o grupo controle. Então, um grupo treinava o alongamento antes, o outro grupo não treinava. Barroso seguiu então essa mesma linha de pesquisa com outro estudo, um outro grupo. No estudo do Barroso, então, 18% a menos de repetições eles fizeram e o estudo do Barroso foi um pouquinho além. Ele verificou sobre o volume de treino. Nessas pessoas, o volume caiu 24%. Galera, tudo isso que eu falei é a introdução do artigo que eu estou apresentando. Então, só na introdução já tem bastante literatura afirmando de algumas coisas ruins do alongamento antes de um treino. Sobre artigo científico, você tem que sempre ficar ligado se o artigo tem algum viés ali, alguma coisinha. Por exemplo, tem gente que cria máquina de musculação e paga para pesquisadores fazer um estudo. Pois é o quê? Aí é óbvio que vai ter um viés, né? Ele está sendo pago para isso. Então, cuidado, não é todo artigo que é bacana de ver. E tem exercícios aí que enganam muito até por isso. Voltando, o mais legal desse artigo é que eles vão fazer testes também, obviamente, e vão fazer o seguinte: RT, Resistance Training, e Flex RT, treino de flexibilidade mais o Resistance Training. Então, alongamento antes, treino, e o outro grupo só treino. Agora vem a sacada que eu acho legal. Ele é um estudo comparativo contralateral. Você não compara a pessoa com outra pessoa. Você compara a mesma pessoa. Então imagine você alonga a perna esquerda e depois faz a máquina extensora. E a perna direita é só extensora, mudou só a perna. Não tem aquele problema de, mas a pessoa muda de uma pessoa para outra. Não, agora é a mesma pessoa. Eu acho bem legal estudos contralaterais por causa disso. Pegou ali 20 pessoas, as pessoas alongavam uma perna e essa mesma perna fazia o treino da máquina extensora. E a outra perna, ela só fazia a máquina extensora. Então, uma com alongamento, uma sem alongamento. A mesma pessoa. Legal. A metodologia foi avaliada, então, por ultrassom, a espessura da perna, o vasto lateral. Foi também avaliado o alongamento das pessoas. Então, no final do teste, a gente vai saber se o alongamento for maior ou menor em determinado grupo. A hipertrofia vai ser verificada, então, pelo ultrassom. O protocolo de treino foram 10 semanas e treinavam-se 2 vezes por semana. Bom, e como era a mesma pessoa, a ordem de se treinar a perna com alongamento ou a perna sem alongamento durante essas 20 sessões de treino
era randômica. Não era sempre começava com alongamento, eles quiseram fazer de tudo para não ter interferência, então era randomizado. Ah, hoje é a perna longa, depois treina. No outro dia começava com a perna que era só sem alongamento. Então eram 4 séries de extensora com 80% de um RM. Um RM, para quem não sabe, é uma repetição máxima. Quanto você aguenta fazer uma repetição? Ah, 100 quilos. Então treinar com 80% seria 80 quilos até a falha. E como foi o treino de alongamento dessa perna então? Era 2 séries apenas de 25 segundos de alongamento. Só isso. Então 2 séries de alongamento de 25 segundos. E eu já vi muita gente em academia alongando 1 minuto antes de treinar. Então já passaria desses 50 segundos. Como foram os resultados? Bom, comparando número de repetições e o volume de treino, né, que é repetição vezes carga, o grupo que alongou do grupo que não alongou teve uma diferença significativa. Ou seja, quem só treinou sem alongar antes teve um resultado melhor em número de repetições, bem a mais, e o volume de treino, bem a mais. Também fizeram o teste de 1RM após os estudos, ou seja, verificaram as duas pernas, qual você conseguiria levantar mais carga em uma repetição, para ver se houve um ganho de força significativo ou diferença entre as pernas. E aí que eu fiquei mais abismado, até os pesquisadores comentaram, não teve diferença significativa no teste de 1RM. Mas há uma justificativa interessante. Moon, em 2004, fez um estudo sobre isso. O que era o estudo dele? Eram as mesmas pessoas, contralateral também, treinavam um membro só, um lado do corpo, e o outro lado não treinavam. Não treinava nada. Então, um lado treinava, o outro lado zero. E no final do estudo, o lado que não treinou nem um dia teve um ganho de força de 8%. Ou seja, isso eles chamam de educação cruzada. Se você treinar só o bíceps direito, o seu bíceps esquerdo vai ficar mais forte. Incrível isso, né? O motivo então de no teste de 1RM não ter havido diferença significativa pode ser pelo mesmo estudo que o Moon fez, uma educação cruzada dos membros. E fizeram também o teste de flexibilidade. O grupo que não alongou comparado ao grupo que alongou e treinou. Aí teve uma diferença bem significativa em relação à flexibilidade. Obviamente, quem alongou teve um resultado muito melhor. Segue também o gráfico. O presente estudo, então, está de acordo com a literatura atual. Ele bateu, o resultado deu certo, que alongar antes é prejudicial para o ganho de força, hipertrofia e volume de treino. Aí cabe a você verificar isso e ver o que você quer fazer no seu treino. Às vezes, na nossa vida, a gente está estagnado. Muita gente eu conheço, o corpo está igual faz tempo. Não é porque quer ficar daquele jeito. Às vezes são detalhes. Eu pretendo, com esses vídeos, alertar e ajudar você sozinho a descobrir esses detalhes. Cabe a você agora tomar a decisão. E dúvidas, pergunte a mim, a Itauana, manda mensagem, comenta aí. E galera, se você gostou, dá aquele curtir. Se você não gostou, dá o dislike. Seja honesto. E se você acha que mereci, com esse vídeo, a trabalheira, a sua atenção até aqui, se inscreve no canal, indica pro amiguinho. Tamo junto, família. Vamos emagrecer o mundo! Com inteligência.